Na BR-101, uma estrada que serpenteia o litoral brasileiro de norte a sul, os viajantes enfrentam mais do que curvas sinuosas e tráfego intenso. A rodovia possui uma reputação sombria, onde segredos antigos e perigos inimagináveis espreitam na escuridão. Em uma noite chuvosa e desolada, Anderson, um caminhoneiro experiente, embarcou em uma viagem pela BR-101. A chuva caía ininterruptamente, transformando a estrada em um espelho negro que refletia as luzes fracas dos postes. À medida que avançava, Anderson começou a sentir uma sensação incômoda de que estava sendo observado. Seus olhos vasculhavam constantemente os retrovisores, mas ele só via escuridão impenetrável. O rádio do caminhão soltava estática, criando uma atmosfera de inquietação. À medida que a noite avançava, a chuva se intensificava e a visibilidade piorava. Anderson decidiu parar em um posto de gasolina próximo para esperar que a tempestade passasse. Quando entrou na área de descanso, ele notou que o posto estava deserto, exceto por um velho atendente de olhar cansado. O caminhoneiro pediu um café para se aquecer enquanto a chuva continuava a castigar o posto de gasolina. O atendente parecia nervoso, e Anderson decidiu puxar assunto para passar o tempo. Ele perguntou ao velho se já ouvirá falar das histórias sombrias que cercam a BR-101. O atendente suspirou profundamente antes de começar a falar. Ele contou a Anderson sobre um antigo mito que assombrava a estrada. Há muitos anos, um grupo de pescadores desapareceu misteriosamente em uma tempestade no mar, não muito longe dali. Diziam que seus espíritos inquietos perambulavam pela BR-101 em noites chuvosas, procurando vingança contra aqueles que cruzassem seu caminho. Enquanto o atendente contava a história, o rádio do caminhão de Anderson começou a chiar e a emitir vozes distorcidas, apesar de estar desligado. O caminhoneiro ficou arrepiado, mas tentou ignorar a perturbação. A chuva não dava trégua, então Anderson decidiu seguir viagem, agradecendo ao atendente e continuando pela rodovia. À medida que avançava, as histórias do atendente ecoavam em sua mente, e ele não conseguia evitar a sensação de estar sendo seguido. Na escuridão, os faróis do caminhão cortavam a noite, iluminando trechos da estrada que revelavam algo perturbador. Marcas de pneus, recentes e frescas, que surgiam do nada na estrada molhada. Anderson não conseguia entender como aquelas marcas apareceram, pois não havia outros veículos à vista. O caminhoneiro acelerou, a adrenalina bombeando em suas veias. Foi então que ele avistou algo à beira da estrada, algo que o fez frear bruscamente. Era a figura de uma mulher, vestida com um vestido ensopado, parada sob a chuva torrencial. Seus cabelos longos e encharcados cobriam seu rosto, e ela tinha os olhos vazios, olhando fixamente para o caminhão. Anderson sabia que não podia simplesmente passar direto por ela. Ele parou o veículo e desceu, chamando a mulher, preocupado com sua segurança. Ela se aproximou lentamente, e sua aparência era pálida e cadavérica. Quando finalmente ergueu o rosto, Anderson viu que ela não tinha olhos, apenas duas órbitas vazias. Em pânico, Anderson correu de volta para o caminhão e acelerou, deixando a figura sinistra para trás. Enquanto continuava pela BR-101, ele não conseguia parar de tremer. As histórias do atendente se tornaram mais vívidas, e ele temia que os espíritos vingativos estivessem tentando atraí-lo para seu destino final. A tempestade finalmente começou a diminuir, e Anderson viu um posto de polícia rodoviária à frente.
Ele estacionou o caminhão e correu para dentro, contando sua experiência assustadora aos policiais. Eles ouviram com atenção e disseram que as histórias sobre a BR-101 eram comuns. Enquanto os policiais investigavam o relato de Anderson, eles descobriram algo perturbador. As marcas de pneus frescas na estrada não levavam a lugar algum, desaparecendo misteriosamente. E a descrição da figura sinistra correspondia a relatos antigos de encontros na BR-101. Os policiais aconselharam Anderson a nunca mais viajar pela BR-101 em noites chuvosas e o escoltaram para fora da área. Enquanto ele seguia a viagem por uma estrada diferente, ele não conseguia esquecer o encontro macabro que teve. A BR-101 continuaria a ser uma estrada assombrada, onde segredos antigos e espíritos vingativos esperavam nas sombras, prontos para aterrorizar aqueles que ousavam desafiá-los. A estrada era mais do que asfalto e sinalizações, era um portal para o desconhecido e o inexplicável, onde o medo sempre encontrava um caminho de volta. Assim, a BR-101 continuaria a ser um palco de histórias de terror que perdurariam nas mentes daqueles que ousassem percorrê-la nas noites chuvosas e sombrias do litoral brasileiro. Antes de continuarmos nessas histórias de arrepiar, que tal deixar seu like logo no início? Assim você já demonstra que está pronto para essa incrível jornada pelo suspense e mistério. Agora, prepare-se para sentir a adrenalina enquanto desvendamos os segredos ocultos. Vamos lá! Na sequência da história da BR-101, Anderson, o caminhoneiro que sobreviveu a um encontro aterrorizante naquela noite chuvosa, decidiu evitar a rodovia sempre que possível. Ele não queria arriscar um segundo encontro com os espíritos vingativos que assombravam a estrada. No entanto, o destino tinha outros planos para Anderson. Uma noite, quando estava dirigindo por uma rodovia alternativa, o sistema de navegação de seu caminhão deu sinais de falha e o forçou a fazer um desvio inesperado. Quando ele olhou para a nova rota no GPS, percebeu que, de alguma forma, tinha sido direcionado de volta para a BR-101. A inquietação tomou conta de Anderson enquanto ele dirigia lentamente pela estrada agora conhecida por seu encontro assustador. Ele tentou desesperadamente contornar o sistema de navegação, mas parecia estar fora de seu controle. A BR-101 se estendia à sua frente, e a chuva começou a cair. À medida que avançava, Anderson sentia uma sensação de déjà vu. As marcas de pneus frescas apareceram na estrada novamente, como se a mesma cena estivesse se repetindo. Ele se lembrou vividamente da figura sinistra que encontrou antes e estava determinado a não parar desta vez. No entanto, a chuva estava ficando mais intensa, tornando a visibilidade ainda pior. Os faróis de seu caminhão iluminavam apenas trechos limitados da estrada, e ele mal conseguia ver além da cortina de água. Foi então que ele ouviu os sussurros, vozes indistintas que pareciam vir de todos os lados. Os sussurros se transformaram em murmúrios ameaçadores, ecoando no interior da cabine do caminhão. Anderson sentiu uma pressão esmagadora em seus ouvidos, quase ensurdecedora. Ele tentou bloquear o som com as mãos, mas os murmúrios não paravam. Eles formaram palavras, ameaças sussurradas em seu ouvido. Enquanto lutava para manter o controle do caminhão em meio à tempestade e aos murmúrios aterrorizantes, Anderson avistou uma figura à frente na estrada. Era a mesma mulher com órbitas vazias que ele havia encontrado antes. Ela estava parada no meio da rodovia, bloqueando seu caminho. Desta vez, Anderson não hesitou. Ele acelerou o caminhão, ignorando os sussurros ensurdecedores. Quando o veículo passou pela figura,
ele olhou pelo retrovisor e viu algo que o fez estremecer. A mulher estava flutuando no ar, erguendo-se da estrada e desaparecendo na escuridão. O caminhoneiro continuou sua viagem pela BR-101, esperando que a experiência aterrorizante finalmente terminasse. Os murmúrios diminuíram, e a chuva começou a dar trégua. Anderson finalmente conseguiu sair da rodovia, seguindo o trajeto do sistema de navegação. Ele percebeu que não poderia escapar facilmente da BR-101. Parecia que a estrada tinha um poder sobrenatural, atraindo-o de volta sempre que quisesse. Ele sabia que teria que enfrentar seus medos e descobrir a verdade por trás dos espíritos vingativos e da mulher com órbitas vazias. Enquanto continuava sua jornada, Anderson prometeu que não fugiria mais. Ele investigaria a história da BR-101 e os segredos que a tornavam um lugar tão sombrio. Não importava o que encontrasse pela frente, ele estava disposto a desvendar os mistérios da estrada assombrada, não importando o quão terríveis fossem. A BR-101 permaneceria como um enigma macabro, mas Anderson estava determinado a descobrir a verdade, não importando o quão aterrorizante fosse o caminho à sua frente. A luta entre a escuridão e a coragem estava longe de terminar naquela rodovia assombrada. Ao longo de suas viagens subsequentes pela BR-101, Anderson começou a coletar informações sobre a história da rodovia e os eventos sobrenaturais associados a ela. Ele descobriu que a estrada era muito mais do que um lugar com lendas sombrias, era uma região permeada por tragédias e segredos ocultos. Enquanto investigava, Anderson se deparou com relatos de outros caminhoneiros que haviam enfrentado experiências semelhantes. Alguns relataram aparições de figuras fantasmagóricas, enquanto outros contaram histórias sobre suas cargas desaparecendo misteriosamente. Parecia que a BR-101 tinha o poder de distorcer a realidade, tornando-a um terreno fértil para o sobrenatural. Anderson também encontrou informações sobre o acidente que havia desencadeado a série de eventos assustadores na rodovia. Um acidente em que um ônibus cheio de passageiros colidiu com um caminhão desgovernado, causando a morte de dezenas de pessoas. A tragédia deixou cicatrizes na BR-101, e os espíritos das vítimas pareciam determinados a buscar vingança contra qualquer um que se aventurasse naquela estrada. Aos poucos, Anderson reuniu pistas sobre como enfrentar os espíritos vingativos. Ele conheceu um grupo de xamãs indígenas que sabiam como fazer oferendas aos espíritos e acalmá-los. Eles lhe deram conselhos e amuletos de proteção, oferecendo a ele uma chance de sobreviver a futuros encontros sobrenaturais. Enquanto Anderson continuava a explorar a BR-101, ele notou que os eventos paranormais não eram apenas restritos à rodovia em si. Cidades vizinhas também tinham histórias macabras, e os moradores locais falavam de casas mal assombradas e áreas amaldiçoadas. Parecia que o sobrenatural se espalhava por toda a região costeira. Eventualmente, Anderson cruzou o caminho com uma mulher idosa, Dona Rosa, que morava em uma pequena cidade próxima à BR-101. Ela era conhecida por sua sabedoria e compreensão dos segredos da região. Anderson procurou a ajuda de Dona Rosa, desesperado por respostas. A mulher idosa concordou em compartilhar o que sabia, mas apenas sob a condição de que Anderson cumprisse uma tarefa específica para ela. Ele aceitou a oferta, ansioso por descobrir a verdade. Dona Rosa contou a ele sobre uma lenda antiga que datava dos tempos dos povos indígenas que habitavam a região. Segundo a lenda, a BR-101 era construída sobre um solo sagrado,
um local de passagem para o mundo espiritual. Os espíritos das vítimas do acidente estavam presos entre os dois mundos, incapazes de encontrar a paz. Para libertá-los e acabar com as assombrações, era necessário realizar um ritual ancestral no ponto mais crítico da estrada. Anderson concordou em cumprir a tarefa e conduzir o ritual, seguindo as orientações de Dona Rosa. Ele adquiriu os itens necessários, incluindo oferendas de alimentos e ervas sagradas. Na noite determinada, ele voltou à BR-101 e foi até o local do acidente. Sob o olhar silencioso das figuras fantasmagóricas que se reuniram, Anderson realizou o ritual com devoção. Ele ofereceu as oferendas e recitou palavras de libertação. À medida que o ritual progredia, uma sensação de alívio e paz tomou conta da rodovia. Os espíritos pareciam se acalmar, suas aparições perdendo intensidade e hostilidade. Quando o ritual chegou ao fim, os espíritos das vítimas finalmente desapareceram, dissipando-se como a neblina da manhã. Anderson sabia que havia cumprido sua missão e que a BR-101 estava finalmente livre das assombrações que a atormentavam. Em gratidão a Dona Rosa e aos xamãs que o ajudaram ao longo de sua jornada, Anderson decidiu se estabelecer na pequena cidade próxima à BR-101. Ele se tornou uma espécie de guardião da estrada, protegendo-a contra novos desequilíbrios sobrenaturais e ajudando viajantes perdidos a encontrar o caminho. A história de Anderson e a BR-101 se espalharam, e a estrada passou a ser vista como um local de cura espiritual, onde viajantes em busca de respostas e renovação encontravam a redenção. A luta contra a escuridão havia chegado ao fim, e a BR-101 se transformou de uma rodovia assombrada em um caminho de esperança e renascimento. Mas, como todas as histórias de terror, o mistério da BR-101 nunca seria completamente resolvido. Os segredos daquela estrada sinistra permaneceriam ocultos, esperando que novos exploradores ousassem enfrentar seus próprios medos e desvendá-los. E assim, a BR-101 continuaria a ser um local onde o terror e a coragem se entrelaçavam, em uma dança eterna entre a luz e as sombras. Se gostou dessas histórias arrepiantes, não perca os próximos relatos de suspense e mistério. Siga nosso canal e ative o sininho de notificações para receber todas as atualizações em primeira mão. E não se esqueça de conferir o link abaixo para descobrir algo que pode mudar sua vida de maneira incrível. Clique agora e mergulhe em novas experiências. Sua curiosidade pode ser a chave para algo surpreendente.